professoras do 5º ano, mais uma vez coladinha aqui com vocês para falarmos da coleção Descomplica Saberes da editora Saviesa. Estamos agora falando do volume 4, capítulo 4, isso mesmo. Então, você já conheceu o último capítulo que vai trazer as mesmas habilidades do 1, 2 e 3, isso mesmo. Então, as habilidades você já as conhece. Você também conhece os descritores que estão associados a cada habilidade. Isso você conheceu nos capítulos anteriores. E agora nós vamos falar do que então? Da prioridade que a BNCC dá ao desenvolvimento do letramento. Sendo assim, nós estamos aqui para apresentar a vocês uma sugestão que constitui-se em etapas para potencializar o desenvolvimento da proficiência leitora. Essa tela, ela sempre antecipa qual foi o texto selecionado para a sugestão. O texto selecionado foi o texto que serviu de suporte para a elaboração das atividades 10 e 11. Na cidade dinamarquesa de Odense, com 190 mil habitantes, 4 entre 5 crianças vão para a escola a pé, de bicicleta ou skate. Em alguns colégios é até mesmo proibido estacionar carros na entrada. Não é seguro para as centenas de crianças que chegam a pé ou de bicicleta, explica Lars Christian Eriksson, diretor de uma escola local, para o Washington Post. Os policiais dão multa para os pais que insistem em fazer isso, conclui. E mais, quando os pequenos ciclistas chegam em uma intersecção de ruas maiores, eles podem seguir caminho tranquilamente por meio de túneis ou pontes, onde a passagem de carros é proibida. Acreditamos que semáforos não são tão seguros para crianças, explica Connie. A filha dela começou a ir sozinha para a escola de bicicleta quando tinha 6 anos de idade. Não muito diferente da média local. Claro que depende da responsabilidade e conhecimento de cada criança, confessa, mas a maioria das escolas tem esquema inteligente que torna a viagem muito segura. Bem, esse texto serviu como suporte para a elaboração dos itens 10 e 11, e nesses itens foram explorados os seguintes descritores: diferenciar as partes principais das secundárias em um texto e identificar no texto os elementos constitutivos da argumentação. Agora vamos à sugestão. Bora comigo! Leitura e compreensão, esse é o primeiro passo. Leitura: leia o texto em voz alta com a turma e pedir que os estudantes acompanhem com seus dedos. Em seguida, pedir a alguns estudantes para lerem o texto novamente. Passo 2. Perguntas e compreensão. O que é mencionado sobre a cidade de Odense? Resposta esperada: é uma cidade na Dinamarca com 190 mil habitantes, como a maioria das crianças vai para a escola em Odense, né? Como a maioria das crianças vão para a escola em Odense, a pé, de bicicleta ou skate.
skate? Quantas crianças aproximadamente vão para a escola de um jeito diferente do mencionado? 1 em cada 5 crianças. Agora, o próximo passo é uma atividade de vocabulário, identificação de palavras. Pedir aos estudantes para sublinharem palavras que não conhecem ou que acharam interessante no texto. Passo 2 é a pesquisa e a definição. Divida a turma em pequenos grupos e atribua a cada grupo uma palavra para pesquisar. Eles devem encontrar o significado e fazer uma pequena apresentação para a turma sobre a palavra. Palavras sugeridas é dinamarquesa, habitantes, bicicleta, skate, enfim. A próxima etapa é a produção textual criativa. O primeiro passo para essa produção é criação do texto. Pedir aos estudantes para escreverem um pequeno texto sobre como seria a cidade deles se todos os estudantes fossem para a escola de formas diferentes, por exemplo, de patinete, a cavalo, bicicleta, enfim. Eles devem usar a mesma estrutura do texto base. Passo 2 é o compartilhamento. Depois de escreverem, os estudantes podem formar grupos e compartilhar seus textos com colegas, incentivar a troca de ideias e discussões sobre as diferentes formas de ir para a escola que foram imaginadas. E na próxima etapa, atividade de desenho, método ativo, e o passo 1 é pedir aos estudantes que desenhem uma cena de como imaginam a cidade se a maioria das crianças fossem para a escola de uma forma diferente da mencionada no texto base. O próximo passo é a exposição, organizar uma pequena exposição na sala de aula com os desenhos dos estudantes. Cada um, olha só, deve explicar o que desenhou e como isso ajuda a entender a ideia do texto. E a próxima etapa é a reflexão final. Para essa reflexão final, o primeiro é a discussão. Conclua a atividade com uma discussão em sala de aula sobre como diferentes formas de transportes pode impactar a cidade e a vida das pessoas. Perguntar aos estudantes como eles vão para a escola e se gostariam de mudar alguma coisa. E o último passo da reflexão é o registro. Pedir aos estudantes que escrevam uma frase sobre o que mais gostaram na atividade e o que aprenderam com o texto e também com as atividades propostas. Bem, gostaram da sugestão? Eu fico por aqui. Até o próximo capítulo. Obrigada!